Salve, ministro Aldo Rebelo, é sempre um prazer tê-lo aqui. Às quartas-feiras, um momento de reflexão. Pensa o Brasil, qual é o seu recado? Conta para nós. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, os nossos ouvintes. Há alguns dias, Eduardo, numa revista holandesa, uma revista de ciência, publicou um artigo de um grupo de pesquisadores e cientistas brasileiros com muitas críticas a uma unidade da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, chamada Embrapa Territorial. E no meio das críticas também os cientistas fizeram ataques ao Código Florestal Brasileiro, que esse ano completa 10 anos. E tudo isso porque, segundo os cientistas, essa Embrapa Territorial, nas suas pesquisas, legitimava as agressões, o desmatamento, as queimadas na Amazônia, e que o Código Florestal também contribuiria para isso. É preciso prestar atenção, porque são cientistas brasileiros que fazem crítica a uma instituição nacional muito respeitada, que é a Embrapa, a uma unidade da Embrapa que tem colaborado com muitos governos, colaborou no governo do Lula, da Dilma, do Michel Temer, e agora colabora também no governo do atual presidente, do presidente Bolsonaro. E, naturalmente, os cientistas têm uma posição muito crítica em relação ao governo, à política de ciência e tecnologia do governo e à política do atual governo para a Amazônia. Mas daí você generalizar a responsabilidade do Brasil, apresentar o Brasil como um vilão do clima e do meio ambiente no mundo, é um exagero muito grande. Não se justifica por você fazer oposição ao governo, você traçar uma imagem do Brasil com todos os pecados que o Brasil tenha cometido, mas que não justifica, porque os cientistas também precisariam explicar, ao fazer as críticas à Embrapa, por exemplo, por que é que esse país tão criticado é responsável por manter 30% de toda a biodiversidade do planeta, só na Amazônia, sem falar nos outros biomas, Pantanal, Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa. Só na Amazônia o Brasil tem 30% da biodiversidade do mundo. E na Amazônia o Brasil tem a maior floresta tropical úmida do planeta. Então é preciso você colocar na balança as duas coisas, as críticas, os erros, os crimes ambientais que o Brasil possa ter cometido, mas também o que o país tem feito de esforço para preservar o meio ambiente. E no caso do Código Florestal também cabe a mesma coisa. Esse Código Florestal foi apresentado lá na Conferência do Clima, em Paris, em 2015, como o fiador, como o garantidor das metas que o Brasil se comprometeu a assumir, porque o Código Florestal vai obrigar os agricultores a reconstituírem as matas ciliares, as áreas de proteção permanente, a reserva legal. Foi uma lei aprovada quase que por unanimidade no Congresso. O relatório que eu apresentei recebeu apoio do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, do PP, do PSDB, do DEM, do PL, do PTB. Como é que uma lei tão ruim ia receber apoio de todo mundo? Recebeu das ONGs, lá em Paris, daquela chamada Observatório do Clima, que é a ONG das ONGs, exatamente o elogio de ser o fiador das metas do Brasil para a Conferência de Paris. Então, quando você faz um ataque a uma lei que protege o meio ambiente, que é considerada no mundo inteiro como a lei mais rigorosa, e os cientistas fazem um artigo, e quando criticam o Código Florestal, deveriam apresentar uma outra lei que seja mais rigorosa e mais eficiente. Onde é que ela está? Ah, não, a lei dos Estados Unidos, ou da Argentina, ou da Inglaterra, ou da Suécia, ou da Rússia, ou da Alemanha, é mais protetora do meio ambiente. Não é, não existe no mundo uma lei que proteja mais o meio ambiente, que cobre mais do agricultor, de deixar, no caso da Amazônia, 80% da sua propriedade hipotecada para proteger o meio ambiente. Essa lei só existe no Brasil. Então, eu creio que se os cientistas querem, de fato, obter credibilidade e fazer críticas à política ambiental
do país, a política ambiental do governo para a Amazônia, que é passível de crítica. Há o descuido com relação a questões ambientais no Brasil, tudo bem, isso é legítimo e eu diria até necessário. Agora você não pode apenas colocar o peso num lado da balança, ou seja, os pecados do Brasil sem os pecados do mundo e sem também as virtudes do Brasil. O que o Brasil tem feito na lei para proteger o meio ambiente e dar segurança à produção de alimentos e para o Brasil também o que ele tem feito para proteger a própria Amazônia, que entrou definitivamente na agenda do mundo, na agenda mundial. A diplomacia brasileira, a ciência brasileira, todo mundo vai ter a política do Brasil que se dedicar a discutir com atenção a questão da Amazônia, mas sem unilateralismo, ou seja, sem ver apenas os aspectos dos nossos defeitos, mas também olhar com generosidade para as nossas virtudes, como virtude do Brasil, e não de governos que passam e que se sucedem. Pensa Brasil, Aldo Rebelo, volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado. Um abraço e até lá. Um abraço, até lá. 1h42.